Olá, 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 pessoal do Prédio 11! E hoje o Coffee TV resolveu fazer uma coisa diferente e sair do estúdio, para que vocês tenham uma experiência nova. Afinal, o assunto de hoje vai ser plano sequência. E para quem não sabe, plano sequência é, em palavras simples, uma cena ou uma ação mais longa que se desenvolve com uma câmera só filmando o tempo todo sem parar, sem nenhum corte. E é por isso que a gente veio aqui para fora do estúdio, para que vocês consigam vivenciar a experiência um pouquinho melhor. E eu quero que vocês percebam que durante toda a minha participação nesse episódio não vai haver nenhum corte. E falando um pouco da história do plano sequência, a gente poderia afirmar que os primeiros filmes feitos pelos irmãos Lumière seriam uns exemplos de plano sequência, já que essas obras eram cenas únicas de 45 segundos mais ou menos. Entretanto, como naquela época não existia nenhum estudo sobre o que era um plano, o que era uma cena, o que era um enquadramento, essa teoria, apesar de fazer sentido, ela foi descartada. O primeiro plano sequência realmente considerado, ele foi criado ali mais ou menos em 1927. E ele aconteceu no filme Aurora, de Frederic Murnau, que é um diretor alemão bem importante da época do cinema mudo. Mas só 12 anos depois, que foi na obra Ninotchka, que a gente conseguiu ter realmente o primeiro plano sequência bem caracterizado, assim. E não tem como a gente falar de plano sequência sem lembrar do Alfred Hitchcock, esse cara que foi um mestre do cinema. Ele promoveu uma obra muito importante para o cinema mundial, e isso foi feito em 1948. É um filme que foi chamado de O Festim Diabólico. E O Festim Diabólico ele é considerado um dos primeiros filmes que foi todo filmado em plano sequência, por assim dizer. E o Léo tá fazendo aspas com as mãos, porque nessa época os rolos de filme só conseguiam gravar 11 minutos. Então o que Hitchcock fez? Ele foi lá e projetou cenas que durassem exatamente esses minutos e ele pudesse de uma forma esconder a câmera em algum canto, alguma cena, para que ele pudesse trocar o rolo de filme, e aí ele ia montando o filme assim. Claro, o que ele fez então? Ele pegou esses takes que ele tinha e daí ele transformou em vários extratos. Ele usou 12 cenas, todas em plano sequência, e juntou nelas. Ele fez um mecanismo muito bacana ali, que essas cenas a gente nem percebe que elas são cortadas. Então a gente pode dizer que na verdade existem alguns cortes invisíveis nesse Festim Diabólico. O Festim Diabólico e o plano sequência influenciaram vários outros artistas, por exemplo, como o Rossellini na Itália, o Mizoguchi no Japão, ou ainda o Scorsese e o Kubrick nos Estados Unidos e por aí vai. E a evolução tecnológica permitiu que outros filmes fossem feitos inteiramente em plano sequência daí. E a gente ainda pode falar do russo Sokurov, que fez um filme que chama A Arca Russa. Ele é um plano sequência de 91 minutos, o filme inteiro é sem cortes. E a gente também pode falar do britânico Mike Figgins, que ele fez um filme que chama Time Code. O Time Code é um pouco mais complexo, eles são 4 cenas de 91 minutos, todas em plano sequência. E elas são divididas na tela em 4, assim. Então tu fica 91 minutos, na verdade, sem saber para onde olhar, porque são 4 histórias que se interligam nesse plano sequência. E também tem plano sequência aqui no Brasil. O gaúcho Gustavo Espolidoro fez um filme chamado Ainda Orangotangos. Ele é um plano sequência inteirão de 81 minutos. Léo, tu tá numa pedra. Tudo bem a gente projetar num vidro, numa janela, mas, tipo, é uma pedra. Leonardo, tu é tua mania de ficar implicando comigo, né? Poxa vida! Não, porque eu já tava lá antes, aí tu começou a ficar aqui. Agora eu vou ficar aqui numa pedra? Não, olha, eu não tô te julgando, agora eu tô achando tudo bem, porque o pessoal de casa meio que não vai entender o que tá acontecendo, porque na verdade você tá projetando uma janela, mas não é uma superfície, cara. Não, porque eu sempre achei que se tivesse uma pedra, não ia acontecer o que faz você, tá, chega. O pessoal de casa quer saber qual é a boa da versão estendida de hoje. Gente, olha só. O plano sequência não é uma coisa fixa só do cinema, ele também acontece na televisão, nos videoclipes e em muitas outras obras audiovisuais. E falando em videoclipe, tem muitos videoclipes que são feitos em plano sequência, todinhos inteirinhos, sem cortes. Tu sabe algum? Tu conhece algum? Escreve nos comentários que a gente vai dar uma conferida para ver se a tua resposta ela é válida. E vou dar uma dica pro pessoal então, existe um clipe em plano sequência que foi gravado por uma das girl bands mais influentes ali da década de 90. E agora é com vocês. Tchau!